Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 3 de Efésios, versículos 14 a 21, mas na verdade eu quero começar lendo apenas o verso 20. E deixe-me explicar uma coisa. Na sexta-feira, dia 25 de novembro, a Igreja do Senhor aqui perdeu uma das suas personalidades mais importantes, Dr. Russell Shedd, que era filho de missionários americanos que, quando ele nasceu, estavam na Bolívia, por isso ele é boliviano de nascimento. Mas depois foi criado nos Estados Unidos e veio para o Brasil. O chamado missionário dos seus pais persistiu no seu coração e ele veio para o Brasil e se dedicou aqui ao ensino teológico. Foi um dos professores mais destacados da Faculdade Teológica de São Paulo. Também foi o fundador da editora Vida Nova, que é uma das editoras que mais vende livros evangélicos hoje. É o autor da Bíblia Shedd, que alguns de vocês provavelmente já devem ter visto e lido, que traz comentários no rodapé e de todos os textos praticamente das Escrituras. Dr. Russell Shedd já vinha lidando com um câncer agressivo já há algum tempo e, somado à sua longevidade, já com 87 anos de vida, então a sua fragilidade aumentou. Eu o conheci primeiramente em 1979, num congresso para jovens chamado Geração 79, feito no Parque Anhembi, em São Paulo. Eu estava na época com 17 anos e o Dr. Shedd foi o preletor dos estudos da manhã. Nós ficávamos todos no Parque Anhembi, hospedados, durante uma semana, jovens de todo o Brasil. Havia mais de 5.000 jovens ali naquele congresso, de várias denominações. E o Dr. Shedd impressionou a muitos com o estudo que ele fez na carta aos Efésios, durante aquele encontro da Geração 79. E aí depois eu fui encontrando com ele pontualmente em diversas situações. A última vez em que eu estive com ele foi no aeroporto do Galeão, quando eu fui buscar o Estênio Márcios e o Diogo. Fui buscar o Estênio e o Diogo no aeroporto. Ele também estava desembarcando no mesmo avião. E aí eu ouvi, fui falar com ele, perguntei por sua saúde. E ele, com a sua mansidão característica, olhou para mim e disse: meu irmão, continue orando por mim. Se Deus quiser, eu ainda permanecerei um tempo aqui. Mas se Ele não quiser, eu estou pronto. E Ele pode me levar a hora que achar por bem. E ali oramos, eu e ele, antes dele ir embora, mais o Estênio, oramos pela saúde dele. Então foi o último encontro que tive com ele, depois de anos lendo seus livros, acompanhando suas palestras. O YouTube está cheio, está lotado de vídeos. Basta você botar lá Russell Shedd, vai aparecer um monte de vídeos com estudos feitos por ele em igrejas, em seminários, em congressos. E vale a pena você separar alguns momentos para ouvi-lo através desses mecanismos fáceis que temos hoje. Hoje, por causa disso, eu fiz o seguinte: na sexta-feira minha mensagem estava praticamente pronta, mas eu a desfiz completamente sobre esse texto. E eu resolvi que, em homenagem ao Dr. Shedd, eu refaria a minha mensagem baseando-a apenas nos livros dele.
e que toda a minha pesquisa seria feita nos livros do Dr. Shedd e muito especialmente nos comentários que ele faz a respeito desse texto que eu quero ler para vocês. Então, a estrutura da mensagem é a mesma, mas os comentários exegéticos que vou fazer aqui, os estudos que normalmente eu costumo fazer para a preparação das minhas mensagens, nesta eu tirei tudo que era de outras pesquisas e deixei exclusivamente aquilo que vem dos comentários do Dr. Russell Shedd. E é a minha maneira pessoal de homenageá-lo hoje, essa vida que foi tão importante, tão significativa para todos aqueles que amam a palavra e estudam a palavra. O versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, a gente conhece bem, talvez não tanto por lê-lo, mas por um cântico que repetimos aqui e cantamos algumas vezes. Muitos de nós, às vezes, só conhecem os textos por causa dos cânticos, e esse é um texto que nós já conhecemos, um cântico que diz isso, e quando nós o cantamos, talvez alguns aqui não saibam disso, a letra desse cântico que cantamos é exatamente esse versículo que está aqui no capítulo 3, verso 20, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. O cântico, me parece que o cântico é do Asaf Borba, o cântico fica bonito, o versículo lido assim, solto, também é muito confortador. Todo mundo gosta de imaginar que, firmados no poder de Deus e confiantes no poder de Deus, Ele estará atuando em nós e fazendo muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Isso já é por si uma ideia muito agradável, mas quando se junta o advérbio infinitamente mais, quando Paulo diz, olha, Deus vai fazendo coisas que a gente não pode imaginar, nem pensar, e coloque infinitamente mais em cima do que você pensa ou imagina, isso é extremamente confortador, porque nós vivemos numa sociedade em que a gente paga e compra o que custa. Dificilmente hoje nós encontramos situações em que você paga pouco e ganha muito, em que você paga o menos e ganha o mais. Pelo contrário, hoje em dia a gente paga o muito e ganha pouco, paga o máximo e recebe muito menos do que pensávamos ou imaginávamos. E Paulo está falando de um Deus que, por sua graça, atua, realiza, opera em nós muito mais do que podemos pedir ou imaginar. E aí, gente querida, a imaginação da turma, muito especialmente desse pessoal ligado a essas igrejas neopentecostais, o pessoal que pensa mais materialmente, a turma que pensa só nos horizontes visíveis, aí já começa a viajar na maionese e começa a imaginar um monte de coisas que Deus vai fazer infinitamente mais, para que fiquemos mais ricos, para que tenhamos mais dinheiro, para que tenhamos mais posses, para que nós progridamos na vida, para que consigamos ter vitórias financeiras em cima de vitórias financeiras. E na verdade, o texto do apóstolo Paulo não diz absolutamente nada sobre isso, porque quando Paulo fala da ação, da operação de Deus em nossas vidas, tem muito mais do que nós podemos medir em termos concretos, em termos materiais. A ação de Deus em nossa vida está muito mais voltada para aquilo que não podemos medir. É isso que Paulo está dizendo aqui com essa expressão.
Infinitamente mais é coisa que não pode ser contada, é coisa que não pode ser mensurada, é coisa que não pode ser medida. Então eu estou dizendo a vocês e a mim mesmo, que as coisas que nós podemos contar que Deus faz, nem sequer se comparam com aquelas que Ele está fazendo e que nós não podemos contar nem medir, e que são muito mais importantes do que as visíveis. Aquilo que Deus está operando e atuando em nós é muito mais profundo e rompe as camadas do visível e do palpável de uma maneira avassaladora. De maneira que, se é infinitamente mais o que Ele faz, nós podemos afirmar sem medo de errar: quando você morrer, e que isso custe a acontecer, quando você morrer e olhar para trás e se lembrar do que você viu, daquilo que Deus fez em sua vida, você não estará chegando nem na pontinha do iceberg do que realmente Deus fez. Essa é que é a verdade que Paulo está expressando nesse texto. Porque a grande maioria das coisas que Deus faz na nossa vida, a gente não vai nem percebendo. A grande maioria das coisas que Deus faz na nossa vida vão acontecendo sem que a gente possa sequer notar. E há coisas que Ele faz que só descobriremos na eternidade, só compreenderemos lá. Então, se você está muito preocupado em pedir a Deus que o Senhor garanta aquilo que você pode contar, você está muito, mas tenha certeza disso, você está muito aquém, de forma mais rasa e mais medíocre, muito aquém daquilo que Deus pode fazer por você e em você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, isso não está solto no ar. Isso não acontece à toa. Então, para sabermos como é que isso acontece, que garantias temos disso, é necessário que então passemos os olhos nos versículos que vêm antes e no versículo que vem depois. O texto todo vai de 14 a 21. E para que o texto do versículo 20 faça sentido, para que nós entendamos de que maneira Deus faz infinitamente mais, por que Ele faz e como Ele está fazendo, é necessário que compreendamos bem o que vem antes, aquilo que Paulo vai discorrendo a partir do verso 14, para os quais então eu chamo a sua atenção. Então mantenha a sua Bíblia aberta e veja o seguinte: a primeira coisa que Paulo está dizendo aí é que Deus, com seu poder, atua em nós e faz infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Isso acontece em primeiro lugar quando nós temos Deus como Pai, o Pai que nos criou e que nos mantém. O verso 14 diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Vejam, esse homem que está dizendo que Deus faz infinitamente mais na vida dele, não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que se humilha diante de Deus, cai de joelhos diante dele. Também é uma pessoa que tem vida de oração, que leva a oração a sério, que crê na oração, que cultiva a sua devoção. As pessoas em quem Deus faz infinitamente mais são pessoas que têm capacidade de se humilhar diante de Deus.
de se quebrantar diante dele. São pessoas que caem de joelhos, não necessariamente fisicamente, mas com os joelhos do coração. São corações que se quebrantam, são corações contritos. Pessoas que estão experimentando Deus fazer infinitamente mais na vida delas, são aquelas que caem de joelhos diante do Pai Criador. É essa expressão que ele usa: oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Não cai de joelhos à toa, cai porque crê. Não cai de joelhos à toa, cai porque teme a Deus. Não cai de joelhos à toa, cai porque honra esse Pai, que é o Criador de todas as coisas. Pode fazer infinitamente mais, porque um Pai que trouxe do nada tudo que existe, pode fazer infinitamente mais do que nós podemos ver ou imaginar. Somente pessoas que tiveram uma experiência de verdadeiro quebrantamento diante desse Deus, e que o honram, e que o temem. Não foi à toa que ele disse a Eli, a respeito dos seus filhos sacerdotes, dizendo: eu honrarei os que me honram. Seus filhos não têm me honrado, então eu vou extirpá-los do sacerdócio. Deles não se saberá mais nada, eles serão esquecidos, não serão contados, porque eu honrarei os que me honram. Pessoas que experimentam a ação de Deus em sua vida são pessoas que honram a Deus, que temem a Deus, que o reconhecem como o Pai Criador e como aquele que os fez, que os preserva, que os guarda. Então a primeira coisa que devemos perguntar não é: o que é que eu posso pedir ao Pai para Ele fazer? Não. A primeira coisa que eu devo perguntar é: os meus joelhos se dobram diante desse Deus? O meu coração se dobra diante dele? A minha mente se dobra diante dele? Os meus desejos se dobram diante dele? Os meus planos se dobram diante dele? Os meus caminhos se dobram diante dele? Ele é esse Deus Pai Criador, diante de quem eu caio de joelhos. Então essa é a primeira coisa que está aqui. A segunda coisa que o apóstolo Paulo deixa bem claro, antes de dizer que ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, do que podemos pedir, é referir-se agora ao conceito de riqueza da sua glória. Preste atenção, por favor, no que dizem os versículos 16 a 17, quando Paulo diz: peço que da riqueza de sua glória. Você viu a palavra riqueza aí? Seus olhinhos já ficaram brilhando? Esqueça, essa riqueza não tem nada a ver com a riqueza que faz seus olhos brilharem. Está muito longe daquela riqueza. A riqueza da glória, a riqueza da glória de Deus, a riqueza da sua glória, que faz com que, de fato, Ele faça em nós infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, é outra coisa completamente diferente. Podem ter certeza, grande parte não busca essa riqueza. Essa riqueza não interessa a grande parte. A grande parte interessam as outras riquezas. Buscam em Deus outras riquezas, mas essa não, porque essa é diferente. Essa riqueza da qual fala o apóstolo Paulo é a seguinte, veja bem, qual é a riqueza em primeiro lugar? A riqueza em primeiro lugar é que Ele os fortaleça
com poder interior por meio de seu Espírito. A primeira riqueza da glória de Deus não é não termos problemas, é sermos fortalecidos para superá-los. A primeira riqueza da glória de Deus não é não termos crises financeiras, é sermos fortalecidos para atravessarmos as crises financeiras. A primeira riqueza da glória de Deus não é nunca ficar doente, mas é ser fortalecido pelo poder de Deus para enfrentar a doença, para encarar a doença e para conviver com ela e para superá-la, ou para tão somente suportá-la, porque nem sempre nos livramos dos espinhos da nossa carne. Nem sempre nos livramos dos espinhos da nossa carne. Há espinhos na nossa carne que nós carregaremos sempre conosco. Jamais poderemos superá-los. Teremos apenas de suportá-los. A riqueza da glória, em primeiro lugar, é sermos fortalecidos quando não conseguimos superar certos espinhos da carne. Somos fortalecidos para suportá-los, para conviver com eles, para não entrarmos em desespero, para não entrarmos em pane mental, para não entrarmos em desequilíbrio emocional. O Senhor, com seu poder, nos sustenta para que aprendamos a suportar as pressões da vida. Isso é a primeira riqueza da sua glória. A riqueza da sua glória é que Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. A outra coisa que é a riqueza da glória vem em seguida. Para Paulo, a riqueza da glória de Deus é sermos fortalecidos pelo poder de Deus e, em segundo lugar, é aprendermos a confiar no amor de Cristo. E ele vai dizer, então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. A riqueza da glória de Deus é aprendermos a confiar. Ou por que você acha que Deus permite certas coisas na sua vida? Para que você aprenda a confiar. Ninguém aprende a confiar quando vai tudo bem. Ninguém aprende a confiar quando sai tudo de acordo com o planejado. Ninguém aprende a confiar quando está sempre sobrando. Ninguém aprende a confiar quando está sempre saudável. Ninguém aprende a confiar quando não tem problemas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você está passando por provações e por privações, essa riqueza da glória vai ensinar você a confiar em Cristo. E é justamente passando esses momentos difíceis que você aprenderá a enraizar-se em seu amor. A ideia do enraizamento aqui não é à toa. O que dá firmeza à árvore, o que faz com que ela permaneça em pé, quanto mais alta ela é, mais profundas são suas raízes. São as raízes fincadas na terra que dão firmeza à árvore. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a riqueza da glória de Deus vai enraizando você no amor de Deus e vai fazendo com que você seja cada vez mais forte e possa suportar as ventanias que derrubam árvores
mas que não vão derrubar as árvores que têm as suas raízes fincadas no amor do Senhor. Então vejam, quem é esse que está dizendo que Deus faz infinitamente mais? É aquele que se batizou e é membro de uma igreja? É aquele que sabe versículos de cor? É aquele que frequenta todas as atividades religiosas? Não. Esse que sabe que Deus faz infinitamente mais, em primeiro lugar, é aquele que cai de joelhos diante do Pai Criador. Em segundo lugar, é aquele que sabe desfrutar da riqueza da glória de Deus, sendo fortalecido por Deus e se enraizando na confiança no Senhor. Mas há ainda uma terceira coisa. Nos versos 18 e 19, Paulo diz: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, quando vocês experimentam esse amor, mesmo que não o compreendam, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Aquele que sabe que Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida, é aquele que experimenta o amor de Deus, que desfruta do amor de Deus, que conhece o amor de Deus, embora não consiga compreendê-lo. Bem, o que Paulo está dizendo em outras palavras, somente pessoas que têm um relacionamento de fé com o Deus que ama, somente pessoas que creem nesse amor e experimentam esse amor, mesmo quando não podem compreendê-lo, somente esses são aqueles em que Deus está operando, Deus está agindo, Deus está atuando neles. Uma coisa é conhecermos Deus nas declarações de fé que repetimos. Outra coisa é conhecermos Deus com experiência no seu amor. E aqui eu volto a dizer, nós só conhecemos profundamente o amor de Deus nas situações da vida em que o amor de Deus se torna concreto para a gente. Pessoas só conhecem verdadeiramente a Deus, por exemplo, quando são perdoadas por Ele, quando conheceram o amor que perdoa. Pessoas só conhecem o amor de Deus quando experimentaram a misericórdia de Deus. Pessoas só conhecem o amor de Deus quando experimentaram a compaixão de Deus. Se nós nos sentimos muito seguros de nós mesmos, se nós achamos que somos suficientes para nós mesmos, se nós não costumamos pedir perdão a Deus, e se nós não costumamos depender da sua misericórdia, o amor de Deus será um discurso na nossa boca e letra de hino para ser cantada, mas não teremos experimentado o seu amor verdadeiramente. E vou além. Pessoas que têm dificuldade de perdoar não compreenderam o amor de Deus e não foram perdoados por Ele. Pessoas que têm dificuldade de serem misericordiosas com outros, não conheceram a misericórdia de Deus, nunca a conheceram. Pessoas que têm dificuldade de ser compassivos com outros, de demonstrar compaixão a outros, é porque na verdade nunca experimentaram a compaixão de Deus.
Pessoas que têm dificuldade de amar a outros, é porque nunca experimentaram o amor de Deus. Nós só podemos perdoar, ser misericordiosos, ter compaixão e amar quando nós mesmos experimentamos o que é o perdão, o que é a misericórdia e o que é a compaixão de Deus. Por isso, pessoas com o coração endurecido e enfaixado não conseguem sequer ter noção do que é a graça de Deus e o seu amor. Para Paulo, Deus faz infinitamente mais. Em primeiro lugar, naquele que cai de joelhos diante do Pai, que se quebranta diante dele. Em segundo lugar, é aquele que a riqueza da glória o fortalece e faz com que ele, enquanto é fortalecido, possa confiar em Cristo. Aquele em quem Deus faz infinitamente mais é alguém que conhece o amor de Deus. Mas ainda resta o verso 21, que é como Paulo fecha esse trecho. E no verso 21 ele diz: a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para Paulo, Deus faz infinitamente mais na vida de uma pessoa que cai diante do Pai de joelhos, que desfruta da riqueza da sua glória, que experimenta o seu amor, e muito especialmente, Deus está fazendo infinitamente mais na vida de uma pessoa que louva e adora a Deus. Mas não pensem que Paulo está falando em cultos, em liturgias apenas. Paulo não está falando dos hinos que cantamos. Paulo não está falando dos instrumentos musicais tocando apenas. Para Paulo, a maior glorificação que podemos dar a Deus é através da nossa vida. É como vivemos, como andamos. Em outras palavras, Deus só realiza infinitamente mais na vida de alguém que glorifica a Deus com o seu viver, que glorifica a Deus na maneira que anda, que glorifica a Deus na maneira como se comporta, que glorifica a Deus na maneira como convive com os outros, que glorifica a Deus na sua maneira de falar, na sua maneira de tratar os outros, na sua integridade, na sua honestidade, na sua ética de vida. Paulo está dizendo: fé e vida nunca se separam, louvor e vida também não. Deus só faz infinitamente mais na vida de pessoas que exaltam a Deus, glorificam a Deus, dão a Ele glória em Cristo Jesus e na igreja, com as suas próprias vidas, com seu próprio andar e com seus próprios caminhos. Aí sim, aí voltamos para o verso 20. E quando nós nos analisamos e nos perguntamos: eu sou alguém que se quebranta diante do Pai, que o honra e que o teme? Quando nós nos perguntamos: eu sou alguém que depende da riqueza, da glória do Pai e confia nela? Eu sou alguém que tem experimentado o amor de Deus, de fato, e vivido esse amor? Eu sou alguém que glorifica e exalta a Deus com a minha maneira de viver? Se eu sou isso, Deus vai fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar. E aí, aquele hino que diz: conta as bênçãos, jamais poderá ser obedecido, porque será impossível
contar tudo o que Deus faz quando a nossa vida está diante dele, como Paulo aqui descreve. Em outras palavras, o importante não é buscarmos que Deus faça infinitamente mais, porque isso é consequência. O importante é buscarmos a Deus e vivermos como Ele quer que vivamos. Quando nós buscamos a Deus e vivemos como Ele quer que vivamos, a decorrência natural e a consequência natural é Deus fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Não é o infinitamente mais que devemos buscar. O que devemos buscar é viver de acordo com a vontade do Senhor, seguir os seus ensinos, andar nos caminhos do Senhor. Aquele que anda nos caminhos do Senhor é o bem-aventurado. Aquele que anda nos caminhos do Senhor é aquele em quem o Senhor está fazendo infinitamente mais do que pede ou imagina. Sejamos nós